Salve, salve nação coral, sejam todos muito bem-vindos. Nós temos uma edição especial do canal do Ferrão, onde numa entrevista exclusiva e sem filtros, o presidente Newton Filho fala de vários assuntos pertinentes ao ferroviário. Nós dividimos em 2 vídeos especiais e agora vocês vão acompanhar o primeiro vídeo, com certeza, com assuntos bem esclarecedores. Vamos lá, direto, vinheta e o presidente Newton Filho para você. Salve, salve nação coral, olha aqui, o seu amigo Vladimir. Bom, meus irmãos, olha, estamos aqui com o presidente Newton Filho, presidente do Ferroviário. Obrigado, Vladimir. Primeiro agradecer o espaço e a oportunidade de mais uma vez participar aí do canal do Ferrão. A gente sempre acompanha, sempre assisto, a gente está sempre ligado aí, sempre que é possível, nós estamos acompanhando. Primeiro, com relação ao Wilson Cabral, né? A gente sabe das deficiências de alguns pontos que precisam ser ajustados, mas alguns pontos a gente só sabe realmente, às vezes, depois, com o feedback do torcedor ou com a coisa funcionando, com o jogo ocorrendo, é que a gente vai ver algumas deficiências que precisam ser melhoradas para a realização de jogos aqui, né? E às vezes coisas simples até, muitas vezes de resolver, como essas situações do banheiro, né? São situações que serão resolvidas, né? A situação do bar, né? Num primeiro momento, a questão lá da cerveja quente e tal, e aí foi resolvido com alguns freezes aí, foi resolvido essa questão, mas aí teve outro problema que foi a falta, né? Eu soube que faltou cerveja, né? Mas isso também está simples, coisa pequena que está sendo resolvido, né? Mas eu acho que tem, de uma certa maneira, tem muitos pontos aí positivos, né? Como a banda ali, ter essa questão do esquenta. Nesse último jogo, a gente ouviu muitos torcedores falaram comigo nas redes sociais e pediam promoção para o Dia das Mães, a gente atendeu esse pedido. Muita gente até dando como ideia meia entrada, a gente fez o contrário e colocamos liberado para todas as mulheres que estivessem usando a camisa do Ferroviário, né? E deixa eu lhe interromper aqui, presidente. Inclusive, o canal do Ferrão fez a cobertura do jogo e nós fizemos questão de entrevistar muitas mulheres, todas amaram essa visita e pode ser, né, uma semente plantada para que, né, novos torcedores, né, venham a visitar o Ferroviário no dia de jogos. Exatamente, como você disse, Vladimir, uma semente plantada. Eu assisti o seu vídeo, sobre o jogo, e entrevistando ali até muitas mulheres que era a primeira vez que estavam vindo, né? Algumas era a primeira vez que estavam vindo, mas tudo muito bonito, né? A presença das mulheres com a camisa do Ferroviário, isso foi interessante na campanha, fazer isso. Aproveitar também, falando em semente plantada, vocês devem ter visto aí muitas crianças da escolinha do Ferroviário e do futsal do Ferroviário, marcando presença. E eu vi torcedores, por exemplo, às vezes falando do número de cortesias. Mas essas cortesias são essas sementes que estão sendo plantadas, né? Agora, no Dia das Mulheres, mas a criança ela não vem só. Então, você tem que dar cortesia para o pai, para que ele possa trazer a criança ali da escolinha. E isso gera interesse até maior pela escolinha, os pais ficam felizes, as crianças... Caramba, se eu fizer a escolinha aqui, eu posso vir para o jogo? Pode, né? Então, isso traz a presença das crianças ali da escolinha e estamos aí formando futuros torcedores, né? E aí, assim que começa a torcida, né? São torcedores que a gente vai formando, né? E é muito bom ter a presença da garotada aí das escolinhas. E essas cortesias que estão ali são isso, são esposas de torcedor, de jogadores. Cada jogador relacionado e mesmo os não relacionados tem direito a 2 cortesias. E aí ele dá para a esposa, por filho, enfim, parentes e a garotada da escolinha, né? Tá certo. Agora vamos falar do time propriamente dito, né? Muito se cobrou, né? Quando eu falo muito se cobrou, o torcedor do modo geral, né? Cobrando as contratações, que o time não engrenava, principalmente quando nós começamos com 2 derrotas seguidas e alguns jogadores vieram,
tá? E a gente até conversou lá com o Chateaubriand que o time está encaixando. Jogadores que eram dúvida hoje são realidade. E eu pergunto, presidente, o time é esse aí? Ou o Roberto Fonseca pensa em trazer mais alguém para formar um elenco mais forte? É bom pontuar sobre isso, né? Agradecer aqui a pergunta, porque a gente tem que ter um pouco de paciência. Por exemplo, alguns jogadores chegavam, eu sei que a torcida cobrava meia, e a gente tinha essa preocupação também, a gente tinha essa preocupação de trazer meias, camisa 10 realmente, digamos assim, na linguagem do futebol. Inclusive o canal do Ferrão bateu, mas bateu demais cobrando esse camisa 10 e a coisa não acontecia, mas finalmente, continue. Pois é, e aí assim, nesse período todo, aí, ali, Campeonato Cearense, a gente falou alguns nomes, e aí vai muito também do treinador, porque não adianta eu trazer um jogador aqui que, por exemplo, a gente queira e o treinador não queira e chegar aqui e não colocar para jogar. Porque aí como eu disse, é aquela história, né? O jogador ele pode ter um salário de 3 mil ou de 30 mil. Se ele não estiver sendo utilizado, ele é caro, né? Então a gente tem que ouvir também o treinador. E no primeiro momento lá no Campeonato Cearense, ali no início do mercado, o treinador da época, a gente ofereceu alguns nomes, ele entendeu, e nomes que depois foram eleitos melhores meias do Campeonato do Nordeste e tal, mas o treinador na época não. A gente falou dos nomes e ele não quis, né? Paciência, né? Falamos alguns nomes e tentamos trazer outro, que às vezes a gente estava quase acertado. Hoje a gente já pode falar, mas, por exemplo, o Soares, que hoje está no Sampaio Corrêa, já estava quase certo com a gente, né? Praticamente certo, e a gente acabou tendo que esperar um pouco e acabou indo para a Série B, fez a opção de Série B, não foi nem questão de salário, porque o salário que ganharia aqui seria até maior do que o que está ganhando hoje lá no Sampaio, mas é a opção do jogador, ele fez a opção de ir para a Série B. E aí acabou que terminou o Campeonato Cearense, a gente entrou em negociação com alguns meias, né? Mas aí houve a mudança do Paulinho Kobayashi para o Roberto Fonseca, e aí também entra a opinião do treinador com relação a alguns nomes, né? E os dois nomes foram o nome do Maico Assis, daí nós trouxemos, em vez de trazer só um meia, trouxemos dois, né? E aí o Maico Assis era o nome, foi eleito melhor meia do Campeonato Catarinense. O Rui também estava lá no Campeonato Catarinense, mas o Rui era um nome que a gente já pensava um tempinho já antes, e não tinha, enfim, por algumas situações não tinha sido possível trazer, e conseguimos chegar no acerto agora de trazer o Rui, né? Então ganha opções, e nós temos aí como joia da casa aí, como a gente fez até uma campanha esses dias, que camisa 10 a gente faz em casa também, o Breno, um baita jogador, que está aí nas categorias de base do clube, e hoje eu diria que nós temos três camisas 10 aí em condições de jogar, e fica a critério do professor Roberto. E aí alguns outros jogadores, alguns outros jogadores que às vezes, como eu disse, às vezes a gente tem que ter paciência com algumas situações. Alguns jogadores que muitas vezes indicado pelo professor Roberto Fonseca, né? Boa parte do time que está aí, grande parte do time que está aí, foram indicações do professor Roberto Fonseca. Homens de confiança. Homens de confiança que a gente acreditou e que... então, por exemplo, quando nós trouxemos o Vagninho, eu lamentei, assim, a saída dele lá do Náutico, como a torcida lá tratou, e acabou que a nossa, indo aqui nessa carona, né, acabou também tecendo muitas críticas ao Vagninho, e ele tem dado resposta em campo. Quando ele fez aquele gol, eu falei para ele, eu fico muito feliz por você, por toda a situação que envolveu a sua vinda. Mas a gente sabia, a gente pegou informações, a gente sabia do como o jogador, da qualidade do jogador, todos os treinadores que passaram lá pelo Náutico ele jogou, né, e aqui chegou e agradou. O Roberto Fonseca colocou e achou uma posição ali interessante para ele, que ele tem se adaptado e foi decisivo nos dois últimos jogos, né, fazendo gols, inclusive. Então, assim, muitas vezes a gente tem que ter essa paciência, né, na lateral direita. A gente tinha certeza do campeonato que o Yuri fez lá no Campeonato Mineiro,
né? Só que falhas ocorrem, né? E ele falhou em determinado jogo lá contra o ABC, mas vem se recuperando porque a gente conhece o jogador e ele precisava ganhar essa confiança. A gente sabe o Campeonato Mineiro que ele fez, ele veio para cá por isso, pelas indicações, pelo que a gente viu do Campeonato Mineiro que ele realizou e ele chegou. O Bruninho, que chegou agora há pouco tempo, pouca gente conhece também o Bruninho, mas o Bruninho também tem uma certa rodagem, foi um atacante que trabalhou com o Roberto Fonseca no Sampaio Corrêa, campeão da Copa do Nordeste. Então, assim, é um jogador também que o Roberto gostaria de contar, e nós trouxemos também o Bruninho como opção. Então, grande parte desses jogadores, como eu disse, indicação e de confiança ali do professor Roberto, agora é deixar ele fazer o trabalho dele, né? E eu acho que o time vem ganhando consistência, né? Na verdade, assim, no futebol a gente não pode dizer que encerrou o quadro de contratações. Não, às vezes por necessidade de algum atleta que venha se lesionar ou por esse dinamismo do mercado, enfim, pode ser que tenhamos ainda chegada de jogadores e até saída de alguns jogadores. Devemos ter saída também de alguns jogadores, né? Eu acredito muito ainda na recuperação do Derlei e acredito que quando o Derlei estiver recuperado vai ser um grande reforço para a gente. A gente continua acreditando, ele tá lá fazendo a recuperação dele sem nenhum custo para o clube não está tendo nenhum custo, mas acreditamos que o Derlei vai agregar muito valor a esse elenco. Perfeito. Agora, o técnico Roberto Fonseca, eu já vi pelas entrevistas que ele está muito mais à vontade agora, né? Ele tem ambições realmente ou ainda está temeroso? E o que que ele passa para a diretoria? Não, ele está feliz do retorno que o time vem dando, do crescimento, está feliz de jogar, gostou de jogar aqui no Zica Cabral, né? A gente escuta muita comissão técnica, e é isso que a gente vem dizendo com relação a PV e o Zica Cabral. Quando for jogo 17 horas, jogo noturno, infelizmente não é possível fazer aqui na Barra do Ceará, será no estádio Presidente Vargas, mas quando for jogo às 15 horas, eu Zica Cabral. É o nosso caldeirão, né? É o nosso caldeirão, onde a gente se sente bem, onde a gente gosta, se sente em casa. O torcedor realmente se sente em casa. É lindo, a gente fica muito feliz de ver a festa aqui no Neuzi Cabral.